Olá, na aula de hoje vamos falar sobre funções implícitas, mais explicitamente sobre como derivar essas funções. Se temos uma função que é uma função de x e y essa função assume um valor constante, esse é um contexto em que a gente diz que pode ocorrer de y estar sendo dado como função de x implicitamente, certo? Através de uma equação. Sendo esse o caso, a gente pode procurar calcular a derivada dessa função fazendo uso da regra da cadeia, ok? Então, se a gente está vendo o y como uma função de x dada implicitamente, eu vou chamar y aqui, para efeitos de cálculo, de função g de x. E a gente vem e deriva essa função. A função à direita é constante, a derivada vai dar zero, e à esquerda a gente tem uma função de x, e essa função f aqui que é a função de x e dessa segunda variável aqui que é y, né? Então, calculando a derivada com respeito a x dessa função de duas variáveis, o resultado que dá para a gente a regra da cadeia é derivada parcial de f com respeito à primeira variável vezes dx mais derivada parcial de f com respeito à segunda variável vezes dy dx, que eu vou escrever aqui já como dg dx. E aí, dx vale 1, a gente obtém que del f del y vezes dg dx vai ser igual a menos del f del x. E se isso daqui for diferente de zero, a gente pode dividir dos dois lados por esse termo, obtendo que a derivada dessa função g com respeito a x vai valer menos del f del x sobre del f del y. Então, observem o seguinte, a gente parte de uma equação de uma função de duas variáveis assumindo valor constante. Essa função de duas variáveis, a gente pode utilizar ela para ver uma das variáveis como estando sendo dada implicitamente como função da outra. Pode ser y como função de x ou x como função de y, certo? Para a gente isso não afeta nada. E a gente tem o interesse de derivar, de calcular a derivada dessa função, g de x aqui, com respeito a x, sabendo-se essa relação. Então, o que a gente faz? A gente calcula aqui a derivada utilizando a regra da cadeia, obtém essa relação. A partir daqui a gente tenta isolar a derivada que a gente tem interesse, que é o dg dx. Para que esse cálculo possa ser feito, essa derivada aqui, com respeito à segunda variável, né, que reparem que é a variável que a gente está vendo como uma função da outra. O y a gente está vendo como função de x, então a derivada parcial de f com respeito a y tem que ser diferente de zero para que a gente possa calcular a derivada. Isso daqui vai ser importante e é a principal condição que a gente precisa ter para que a gente possa dizer que y é uma função diferenciável de x dada implicitamente por essa equação. Esse tipo de situação aparece bastante em vários contextos e um exemplo que a gente pode considerar é esse daqui. Dada essa relação daqui, obtém a derivada de y com respeito a x como função de x e y. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é que a gente não necessariamente precisa fazer o uso, nessa situação aqui, da derivada parcial, certo? Mas vamos começar fazendo uso dela
da regra da cadeia para funções de várias variáveis aqui para ilustrar o método que a gente acabou de explicar como funciona e depois a gente vê uma outra forma. Então eu vou colocar aqui o primeiro método, que é o que eu acabei de mostrar. Então para esse método aqui, a gente vai pegar a função que a gente está levando em conta aqui, a função de x e y, ela é x ao quadrado mais xy mais y ao cubo. E a gente está no contexto em que o f de xy vale zero. E a gente quer obter a derivada de y com respeito a x, vendo o y como uma função dada implicitamente de x por essa equação. Então, nesse método que a gente viu, a estratégia é a gente pegar essa equação e derivar com respeito a x, né? Calcular a derivada imaginando que a gente tem aqui x como função de x, seria a função identidade, e y como função de x também. Então, fazendo essa derivada usando a regra da cadeia, a gente obtém que a derivada parcial de f com respeito a x vezes dx dx mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes dy dx tem que ser igual a zero. A derivada parcial de f com respeito a x, se a gente olha aqui para essa expressão e deriva com respeito a x, a gente obtém o quê? Derivada de x ao quadrado com respeito a x é 2x. Lembrando que na derivada parcial, o y com respeito a x, o y é visto como constante. E a gente deriva aqui, ó, xy com respeito a x vai dar só y, e derivando o y ao cubo com respeito a x dá zero. E isso vezes dx dá 1, mais a derivada parcial de f com respeito a y, a gente vê o x como constante, deriva com respeito a y, a gente vai ter aqui desse primeiro termo 0, do segundo termo só o x, do terceiro termo 3y ao quadrado. E isso vezes dy dx igual a zero. E aí agora ó, a gente só tenta isolar o termo que a gente tem interesse, né? A gente tem interesse nesse termo aqui, que é o dy dx, que a gente quer determinar. A gente tenta isolar ele passando os outros termos para o outro lado da equação. Então a gente obtém aqui que x mais 3y ao quadrado vezes dy dx vai valer menos 2x mais y. E agora a gente divide tudo por esse termo daqui, lembrando desde que ele seja diferente de zero, e obtém que a derivada de y com respeito a x vai valer menos 2x mais y dividido por x mais 3y ao quadrado. Reparem que geralmente a gente vai obter expressões dessa forma, ok? Dependentes de x e y, apesar de a gente ter aqui y dado como função de x implicitamente. Esse tipo de situação aqui acontece porque geralmente quando a gente obtém y como função de x, isso não acontece para todos os valores de x, a gente tem uma mesma função y, ok? Geralmente o que acontece é, dado um valor de x, na vizinhança desse valor a gente obtém uma função de y. E isso acontece porque em algumas situações, para um valor dado de x, a gente tem mais de um valor possível para y. E então a gente não teria uma função. Mas aí, dado aquele valor de x, a gente pode restringir qual é o valor de y que a gente está explicitando, que a gente tem interesse, e aí é o termo que aparece aqui. Daqui a pouco eu vou fazer outro exemplo que a gente possa ilustrar melhor essa parte. O segundo método,
se baseia em a gente simplesmente ver aqui o y como uma função de x e derivar tudo com respeito a x. Então, derivando essa equação inteira com respeito a x, a gente tem a derivada à esquerda da igualdade e a derivada à direita da igualdade. Só que como a direita é uma constante, né? A constante nesse caso é zero, o resultado vai dar zero. E a esquerda aqui da igualdade, derivando com respeito a x, repare que aqui não é derivada parcial, certo? É derivada total, já que a gente está vendo o y como função de x. Então, derivada de x ao quadrado com respeito a x vai dar 2x, mais derivada com respeito a x desse produto. Repare que aqui é uma derivada total e a gente está vendo o y como função de x. E então, se o y a gente está vendo como uma função de x e a gente está derivando com respeito a x, aqui a gente está fazendo derivada de um produto de duas funções, a função x vezes a função y, que é uma função de x. Então, isso vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada de x é 1 vezes o segundo, que é y, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo com respeito a x, mais a derivada com respeito a x, lembrando de novo, derivada total, e o y está sendo visto como uma função de x, de y ao cubo vai dar d dx de y ao cubo. Isso daqui igual a zero. Nesse trecho daqui, a gente vai precisar utilizar a regra da cadeia. Para utilizar a regra da cadeia aqui, esse caso vai ser um caso simples. A gente usa aquele método mnemônico que já discuti. A gente sabe derivar y ao cubo com respeito a y, não com respeito a x. Então, para fazer o cálculo da derivada de y ao cubo, a gente deriva com respeito a y vezes dy dx. Ok? Então, o dx que está aqui permanece, e o dy a gente está fazendo ele aparecer cruzado aqui, né? Como se anulasse. Lembre que isso é só um método mnemônico e essa justificativa não é correta, mas ajuda muito a gente lembrar como fazer esse cálculo. E aí, disso daqui, a gente vai obter o seguinte, ó, 2x mais y mais x vezes dy dx mais derivada de y ao cubo com respeito a y é 3y ao quadrado vezes dy dx igual a zero. E agora é só isolar o dy dx e obter exatamente a mesma expressão que a gente obteve no caso anterior. Para ilustrar o porquê de a gente muitas vezes obter expressões assim com da derivada de y com respeito a x, dependendo ainda de y, a gente pode lembrar, por exemplo, de uma equação que é muito conhecida, que é a equação do círculo de raio 1 e centro na origem, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Numa equação como essa, a gente teria, em tese, duas formas. Para cada valor de x, né, a gente teria dois valores de y possíveis. Se a gente isola o y aqui na equação, a gente tem y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. E há duas soluções possíveis aqui para y. Ou o y é positivo, sendo assim a raiz quadrada positiva de 1 menos x ao quadrado, ou o x é negativo, assumindo assim o valor que é a raiz quadrada negativa de 1 menos x ao quadrado. E isso dá então para a gente duas possibilidades distintas de função. E aí, quando a gente deriva essa função com respeito a x e dá só o x, de qual função a gente está falando? Da função em que y é a raiz quadrada positiva de 1 menos x ao quadrado, ou da função em que y é a raiz quadrada negativa de 1 menos x ao quadrado? Então, para a gente não ter esse tipo de dificuldade na hora de calcular a derivada, que acaba aparecendo aí o y de maneira que não há dúvida, certo? Na derivada. Aplicando aqui o método, qualquer um dos métodos que a gente viu, né, a gente obtém aqui, essa daí é a função f de xy
é x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou botar aqui menos 1, que aí fica o f de xy igual a zero, né? E fazendo a derivada disso daqui com respeito a x e vendo y, derivada total com respeito a x, vendo y como função de x, a gente usa a regra da cadeia e obtém que a derivada parcial de f com respeito a x vezes dx dx mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes dy dx é igual a zero. A derivada parcial de f com respeito a x aqui é 2x. Derivada de x com respeito a x é 1. Derivada parcial de f com respeito a y é 2y. E a derivada de y com respeito a x é o que a gente quer descobrir. E isso daqui vai dar para a gente igual a zero. Então, dividindo tudo por 2, a gente pode cancelar esses termos aqui. E passando agora o x para o outro lado, a gente obtém que o dy dx vai ser igual a menos x sobre y, se o y for diferente de zero. Okay? Então, a gente tem derivada quando y é diferente de zero. Reparem que quando a gente estabelecer um x, a gente pode estar falando a respeito de duas funções diferentes. Se a gente estiver falando dessa função daqui, a gente substitui esse valor aqui em y. Se a gente estiver falando dessa daqui, a gente substitui esse valor aqui em y. Ok? Então, em geral, quando se fala em derivada de y com respeito a x com y dado implicitamente, muitas vezes vai se dar o ponto do qual se está falando. Por exemplo, o ponto 1/2 raiz de 3 sobre 2. A gente pega esse ponto, substitui aqui, obtém uma derivada. Mas outro ponto que tem o mesmo x e que também é solução da equação é o ponto 1/2 menos raiz de 3 sobre 2. E se a gente substituir esse ponto aqui na derivada, a derivada vai dar negativa. Ou vai dar com o sinal trocado, né? Com o sinal oposto ao desse caso daqui. E é o que seria esperado, uma vez que a gente está falando de outra função com sinal trocado aqui também. Ok? Então, ficar atento para isso daí e atentar que geralmente a gente vai obter expressões dessa forma daqui. E lembre também que a gente tem dois métodos, né, para fazer esse tipo de cálculo. Em algumas situações, a gente obtém o seguinte contexto. A gente tem uma função de 3 variáveis, x, y e z igual a zero, ou uma outra constante qualquer, geralmente a gente coloca zero. E nesse caso daqui, a gente tendo uma equação dessa forma, a gente vai olhar uma das variáveis como função das outras, ok? Nesse caso aqui, para ilustração, a gente vai escolher mostrar a função z como função de x e y, dada implicitamente por essa equação que vocês estão vendo aqui, f de x, y, z igual a zero. De novo, a gente vai fazer primeiro o tratamento abstrato, depois a gente ilustra com alguma função real. Então, a gente tem essa derivada daqui, ou essa função, e a gente quer, então, calcular a derivada parcial de z com respeito a x ou a y. Ok? Lembrando aqui que só z vai ser função de x e x e y são variáveis independentes. Quando a gente for, por exemplo, calcular a derivada parcial de x, ou com respeito a x, o y vai ser mantido constante. Quando a gente for calcular a derivada parcial com respeito a y, o x vai ser mantido constante. E aí, fazendo uso aqui da regra da cadeia, a gente obtém que a derivada parcial de f com respeito a x vezes ∂x mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes ∂y ∂x mais a derivada parcial de f com respeito a z vezes ∂z ∂x vai ser igual a zero. Derivando, no caso, essa equação daqui utilizando a regra da cadeia. Como a gente mantém
o y constante, lembrando que o z que é função de x e y são variáveis independentes. Calculando a derivada parcial com respeito a x, o y é mantido constante. Então, essa derivada parcial aqui vale 0. E a derivada parcial de x com respeito a x vale 1. Então, isso daqui ajuda a gente a simplificar essa expressão, obtendo que a derivada parcial de f com respeito a x mais a derivada parcial de f com respeito a z vezes del z del x vai ser igual a 0. E agora, isolando o interesse da gente, que é o del z del x, a gente obtém que a derivada parcial de z com respeito a x vale menos del f del x dividido por del f del z. Observem que isso aqui é válido se del f del z for diferente de 0. Análogo à condição que a gente tinha lá no caso que era só uma função f de duas variáveis e a gente estava tomando y como função de x. Ok? Então, isso daqui é válido se a gente tiver essa derivada aqui diferente de 0. Observem aqui a expressão. Lembre como a gente fez o cálculo dela. E para a derivada parcial de z com respeito a y, o cálculo é inteiramente análogo e a expressão obtida também. Aqui vai ser menos a derivada parcial de f com respeito a y dividido pela derivada parcial de f com respeito a z, que também tem que ser diferente de 0. Então, essas daqui são as expressões quando a gente tem mais de uma variável, né, na função f, mais de duas variáveis na função f, e se a gente quiser generalizar para várias variáveis, é só fazer o mesmo procedimento, ok? Um exemplo que a gente pode ilustrar isso é tomar aqui essa função. A gente tem a função diferenciável, dada implicitamente por essa equação daqui, que é a equação de uma elipse, né, e pede para obter derivada parcial de z com respeito a x. Então, para fazer o cálculo dessa derivada, a gente começa aqui calculando, deixa eu anotar aqui, x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, mais z ao quadrado sobre 25, menos 1, chamar isso daqui de f, nossa função f, e a gente vai calcular as derivadas parciais dessa f daí, que é com ela que a gente vai trabalhar, ok? Então, derivada parcial de f com respeito a x é 2x sobre 4, que é x sobre 2. A derivada parcial de f com respeito a y é 2y sobre 9. A derivada parcial de f com respeito a z é 2z sobre 25. E aí, substituindo aquela expressão que a gente obteve a partir da regra da cadeia, a gente obtém que essa derivada parcial de f com respeito a x, que é x sobre 2 vezes del x, mais derivada parcial de f com respeito a y, que é 2y sobre 9, vezes del y del x, mais essa derivada parcial aqui, que é 2 vezes z sobre 25, vezes del z del x é igual a 0. E a gente quer obter essa expressão daqui, é só isolar ela. Lembrando que
essa derivada parcial daqui vale zero, a gente obtém aqui, ó, que x sobre 2 mais 2 vezes z sobre 25 vezes del z del x é igual a zero. Isolando esse termo, a gente obtém que del z del x vai valer menos x sobre 2 dividido por 2z sobre 25, que é menos 25x sobre 4z. Ok? Então, isso daqui é uma ilustração que a gente obtém fazendo o procedimento que a gente ilustrou lá para uma função de 3 variáveis. E observem que aqui também a gente obtém o z aparecendo aqui, né? A derivada parcial de z com respeito a x, a gente obtém aqui, nesse caso, como função de x e z. Então, o objetivo da aula de hoje era apresentar só isso. Ok? Até a próxima.